Fico feliz da gente estar chegando no final de mais um ano. Muitas coisas aconteceram esse ano, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Então, deixa Deus trabalhar no seu coração. Não desista dos seus planos, não desista dos seus sonhos. Porque eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muita coisa na nossa vida, na nossa casa. O tema que eu vou pregar hoje é uma mensagem que eu acho muito interessante e eu sou muito impactado com isso, sobre a questão da nossa motivação, nossa visão, da nossa paixão, por que nós vivemos, por que nós fazemos o que fazemos. E muitas vezes a gente se pergunta, será que nós somos movidos por paixões? Qual a paixão que te move? Na verdade, todo ser humano ele é movido por paixões. Algumas boas, outras não tão boas assim. A paixão é um motor fundamental para a ação e um componente natural da alma e do espírito. No entanto, a paixão não é a única força motriz. A racionalidade, o medo e outras emoções também desempenham um papel significativo. As paixões como amor, ódio, ambição e ciúmes podem impulsionar as pessoas a agir, mas a forma como essas paixões são gerenciadas é que vai determinar o seu impacto. Devemos buscar o equilíbrio e o propósito. Isso é um processo constante na nossa vida. Muitas vezes uma paixão desenfreada, ela pode nos levar a cometer loucuras, a cometer coisas erradas. Mas quando temos a nossa paixão canalizada para um propósito definido, bem equilibrado, nós podemos fazer grandes coisas. Essas coisas tanto na vida secular como também na obra do Senhor. Eu me lembro, no final da minha adolescência, início da minha juventude, o meu sonho era comprar uma motinha. Eu era muito novo ainda, mas eu queria uma moto. Eu queria ter uma motinha, eu queria ter mobilidade, poder sair, curtir a vida. Só que naquela época eu era, tipo assim, o responsável pela minha casa. Era eu, minha mãe e meu irmão. Eu tinha que bancar toda a minha despesa dentro de casa. Praticamente 70% do meu salário era para sustentar a minha casa nessa época. E eu falava assim, poxa Deus, como é que eu vou conseguir alcançar o meu sonho? Mas tinha uma motivação, tinha um mover dentro do meu coração, que eu queria muito aquilo ali. Eu já trabalhava de carteira assinada, apesar de ser muito novo. E a empresa que eu trabalhava, ela naquele tempo, ela vendeu uma grande quantidade de equipamento com outra companhia. E ali a empresa montou um esquema de trabalho, falou assim, vão ter que trabalhar todos os dias até mais tarde para a gente entregar esses equipamentos no prazo. A gente precisa de uma equipe trabalhando aqui todos os dias à noite. E eu botei meu nome, bota meu nome aí. Eu tenho um motivo, eu tenho uma razão, eu tenho uma motivação para conquistar. E eu comecei a trabalhar todos os dias, até mesmo alguns finais de semana. A gente tinha, como diz outro, era jovem, muita força ainda, muita energia para gastar. E aquilo durou uns 3 a 4 meses e eu consegui, no final daquele tempo, o dinheiro para pagar praticamente mais de 50% da minha moto. E eu peguei ela 0 quilômetro na loja. E foi muito bom aquela motivação. E eu consegui entender que quando nós somos motivados, quando nós temos um propósito, nós podemos chegar lá. Se não há motivação no seu coração, muitas vezes a gente para pela metade. A gente para no meio do caminho. Mas quando nós estamos apaixonados por alguma coisa, essa paixão que arde dentro do nosso coração, dentro de nós, ela nos transforma de tal maneira que nos tornamos fortes para alcançar o que queremos. Agora você imagine esse mesmo foco e empenho no reino de Deus. Nós como cristãos, se nós deixarmos essa paixão arder dentro do nosso coração, lá em 2 Coríntios capítulo 4, 18, diz o seguinte, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando nós olhamos para a eternidade, quando nós deixamos de olhar para as coisas desse mundo,
deixamos de olhar para as dificuldades, deixamos de olhar para as crises desse mundo, deixamos de olhar para a nossa necessidade, às vezes, que não é tão essencial, e olharmos para a eternidade. Nós conseguimos caminhar muito mais felizes. Porque as picuinhas da vida não vão atrapalhar. Nós temos estudado nesse trimestre aí sobre ofensa. Isso nos fez aprender muito sobre muitas coisas. De como devemos deixar para trás coisas tão pequenas que tira de nós a paz. E precisamos olhar para frente, olhar naquilo que não se vê. O fruto do Espírito Santo nos leva a viver a paixão do amor ágape, que é a base de todas as outras virtudes. Não se trata de uma paixão humana, mas de uma manifestação do caráter de Deus, que se traduz no amor altruísta e empenhado, que impacta todas as áreas da nossa vida. A paixão do amor em ação, gerada pelo Espírito Santo, é uma escolha diária. O que você tem escolhido? Essa paixão se manifesta através de várias qualidades, totalmente conectada, e descreve o verdadeiro caráter de Cristo no crente. Crente que não tem paixão, ele não vai seguir em frente, ele vai desistir, ele vai parar. Mas é sobre essa paixão que eu quero falar nessa noite, de uma paixão que realmente vale a pena, de uma paixão para gastarmos a nossa vida nela. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, verso 34. Marcos 6, verso 34. Só apenas um versículo, nós vamos iniciar essa mensagem de hoje. Também deu ruim no data show. Então cada um abre a sua Bíblia de verdade aí. Que diz o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Deus. Pai, por esse ensinamento, Pai, por essa certeza, Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem olhado para nós com compaixão, que o Senhor tem olhado para nós com amor, o Senhor tem olhado para nós, ó Deus, com esse desejo de nos fazer felizes, de nos fazer prosperar, de nos fazer vencer, ó Pai. Pai, obrigado, ó Deus. Pai, que o teu Espírito Santo continue ministrando ao meu coração e no coração de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, crendo e conhecendo o Senhor mais e mais. Pai, que o Senhor nos mostre, Deus, quem Tu és em nós. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Compaixão significa sofrer com. Jesus, quando olha com compaixão, Ele está dizendo que é uma profunda empatia que move a Deus e aos cristãos de verdade, para aliviar o sofrimento alheio. Você já passou na rua e encontrou alguém que estava lá caído, destruído, e você olhou e não conseguiu seguir em frente, teve que voltar e fazer alguma coisa? Isso é compaixão. Esse tipo de amor, esse tipo de compaixão, é quando você compartilha aquilo que você tem de uma maneira diferente. É como um amor de mãe que olha para o seu filho passando fome e deixa de comer e dá comida para o seu filho. Compaixão é você sofrer a dor do outro, é você agir em favor do seu próximo. No livro de Lucas, capítulo 10, 25 a 37, todos conhecem a história do bom samaritano. O bom samaritano, o jovem chegou para Jesus e perguntou: quem era o meu próximo? Que eu devo amar, que eu devo cuidar, que eu devo fazer tudo isso. Então Jesus conta essa história do bom samaritano, onde muitas pessoas passaram. Passou o sacerdote, passou o cristão, passou o outro, mas o bom samaritano não passou e cuidou daquele jovem. Quem é o seu próximo? Quem você tem cuidado?
Quem você tem tomado conta, desejado o amor de Deus sobre a vida dele. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós não podemos amar como Jesus amou se a gente não conhecer Jesus. Eu gosto muito da palavra do apóstolo Paulo e eu tomo ela para mim. O apóstolo Paulo, ele falou isso aos Filipenses. Era uma das suas últimas cartas, já escrevendo da prisão, ele e Timóteo. E ele diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 3, verso 10 e 11. Olha só o que ele diz. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte. Você não tem como avançar, querido. O apóstolo Paulo era alguém que havia andado com Cristo. É alguém que, andar com Cristo, sim, pouco às vezes, né? Mas ele teve experiência com Cristo de conversão. Mas ele teve uma maturidade tão grande de poder escrever vários livros, várias cartas de ensinamento, de cuidar de muitas pessoas. Mas ainda quase no final da sua vida ele falou assim, eu quero conhecer Cristo mais e mais. Eu preciso conhecer a Cristo mais e mais. Às vezes nós nos acomodamos com aquilo que a gente conhece da Bíblia, com aquilo que a gente conhece de Jesus. Ah, eu conheço Jesus. Quando você conhece, você ama. Quando você conhece, você faz. Nós precisamos conhecer Cristo mais e mais. Mas falando sobre a motivação de Jesus, quando ele saiu do barco, ele viu aquela multidão. Ele olhou com compaixão para aquela multidão. Você imagina que Jesus, ele havia, se olhar nos versos anteriores ali, um pouco mais, no capítulo 6, Jesus, ele havia saído da cidade com seus discípulos, que haviam acabado de chegar de uma missão, que tinha sido a primeira missão que o discípulo tinha enviado aos discípulos, né? E ele pega aqueles discípulos, ele fala assim, vamos para um local reservado. Vamos para um local onde nós vamos poder compartilhar e vocês vão contar daquilo que vocês fizeram. Era a primeira viagem daqueles discípulos, dos apóstolos dele. Eles tinham voltado todo empolgado por aquilo que eles tinham feito naquele tempo. E Jesus falou assim, vamos sair daqui, vamos para um lugar reservado. E quando ele sai com os discípulos, as pessoas, a multidão que estava naquela cidade, viram ele saindo. E correram à frente. E chegaram antes de Jesus no local onde eles foram. E quando Jesus sai do barco, ele vê aquela multidão. E ele fala assim, são como ovelhas desgarradas, sem pastor. Jesus olha para mim e para você, querido, muitas vezes dessa maneira. Como ovelha desgarrada, que ele quer cuidar. Então ele entende que ele precisava naquele momento, ele falou assim, ó, chamou os discípulos, agora nós vamos cuidar desses aqui. Eles precisam de cuidado. Ovelhas desgarradas estão com fome. Ovelhas desgarradas estão sem ensinamento. Ovelhas desgarradas precisam de ser cuidadas. Então Jesus para tudo o que ele estava fazendo. Ele chama os discípulos e vão cuidar dessas ovelhas aqui agora. Então ele passa a tarde inteira ensinando para aquelas ovelhas, cuidando daquelas pessoas, curando pessoas, alimentando aquelas pessoas. E de repente chega o final da tarde, os discípulos, apesar de viver há tanto tempo com Jesus, de estar com Jesus há tanto tempo, eles olham para Jesus e falam assim, mestre, vamos despedir esse povo, já é tarde. Não temos comida para esse povo todo. Vai chegar o momento que eles têm que ir embora. Aí você olha o amor de Jesus e fala assim, não, vamos alimentar. Vamos alimentá-los. E ele fala, mas Senhor, nós não temos comida. Mesmo se tivesse dinheiro para comprar, não teria venda perto onde pudéssemos comprar. E o que me admira nesse texto, nem é tão a descrença dos apóstolos, mas a fé daquele menino, que com apenas 5 peixes e 2 pães, ele chegou e falou assim, eu tenho aqui 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então ele entrega aquilo que ele tinha. Aquela criança não olhou, ele não perguntou se aquilo era suficiente. Ele não perguntou se aquilo ali daria para aquela multidão. Ele não olhou com esse olhar de pessimista, esse olhar de
talvez de falta de fé naquela hora, mas ele simplesmente entregou o que ele tinha. Ele pegou aqueles peixinhos e entregou. E o discípulo ainda, de novo, com falta de fé, ele chega para Jesus: tem isso aqui, mas é tão pouco para essa multidão. É tão pouco. O quanto você conhece Jesus? O quanto aquele discípulo conhecia Jesus para saber que ele podia multiplicar aqueles pães? Que ele podia fazer um milagre. Ainda que ele não conhecesse, não havia acontecido nenhuma multiplicação, mas eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus podia fazer milagres, transformar pedra em pão e fazer o que quisesse. Mas assim mesmo, eles chegaram diante de Jesus: isso é muito pouco, Jesus. Nós não podemos fazer nada com isso. O que me entristece é que, apesar de tudo, nós vivemos um tempo que hoje, ainda nós vivemos essa incredulidade. Quantas vezes nós estamos numa dificuldade, nós olhamos assim e falamos: o que nós vamos fazer? Ou chega alguém doente e você fala assim: eu não posso fazer nada. Infelizmente eu não vou poder fazer nada, não vou poder te ajudar. Deus colocou em você um poder que você não imagina. Ele falou: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar e vai acontecer. Mas a nossa incredulidade muitas vezes tem impedido que os milagres de Deus aconteçam na nossa casa, na nossa vida. Nós precisamos olhar com compaixão e permitir que o amor de Deus que está dentro de nós transborde de tal maneira para que o milagre aconteça, para que o milagre realmente possa vir através de nós. Deus só quer te usar. Não seja incrédulo, não viva esse medo de poder ordenar para que o milagre aconteça. Uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia é Caleb. No livro de Josué, vocês podem abrir aí, Josué capítulo 14, no verso de 10 a 12. Josué 14, de 10 a 12. Eu amo esse texto. Eu amo a história de Josué e Caleb. Acho fantástico como a maneira como eles seguiram crendo diante de uma multidão tão incrédula. Josué diz o seguinte, Caleb diz o seguinte para Josué. Todos encontraram? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Fez 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Deus continua querendo fazer milagres, querido. Caleb, apesar de ter passado 45 anos, ele não olhou para a dificuldade. Ele não olhou para a idade dele. Ele falou: Josué, arranja uma terrinha na planície aqui para mim. Arranja uma terrinha num lugar mais calmo, num lugar onde não tenha gigantes, onde eu não tenha que lutar. Mas ele falou: estou tão forte quanto aquela época. Me dá aquela terra onde tem os gigantes, eu vou entrar lá e vou expulsar aquele gigante. Qual a dificuldade que você tem parado hoje e tem voltado para trás? Assim, nós estamos diante de situações, querido, que não é tão grande assim como a gente olha. Porque o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é um Deus poderoso para nos dar a vitória diante de qualquer situação. E Caleb entrou naquele lugar e expulsou todos os gigantes que estavam lá. Enquanto que os seus colegas, muitos fizeram parceria e se corromperam. Às vezes nós precisamos olhar, não para o nosso problema, mas para aquilo que Deus quer fazer.
Olhe para a sua visão, olhe para qual a motivação do seu coração. O que tem te movido? Caleb foi movido, ele tinha algo que movia dentro dele de tal maneira, desde quando ele saiu, ele passou por aquele período no deserto, junto com o povo, caminhando, peregrinando ali, até chegar à terra prometida. Ele foi um dos 2 daquela época, dos adultos, que chegaram a entrar na terra prometida apenas, enquanto toda aquela geração morreu, abaixo de Caleb e Josué, porque ele persistiu crendo, ele persistiu na sua visão, persistiu naquilo que ele estava movido a fazer. Qual a sua visão? Qual a motivação que te trouxe até aqui? Essa mesma motivação que te trouxe até aqui é capaz de te levar até onde Cristo tem algo maravilhoso para a sua vida. Não pare no meio do caminho, não desista dos seus sonhos. Se às vezes não está acontecendo, alinhe eles ao propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes o que está faltando é um alinhamento dele ao propósito de Deus. Às vezes nós estamos caminhando em direções contrárias. Nós sabemos que o povo caminhou por muitos anos no deserto por questões de desobediência, por questões de falta de fé, e eles tiveram que caminhar muitas vezes anos a mais do que eles deveriam caminhar. E às vezes nós estamos vivendo esse tipo de tempo, peregrinando por situações que nós deveríamos estar lá na frente já, mas porque nós não confiamos em Deus, não agimos da maneira como Deus tem nos alertado para agir, nós vamos continuar caminhando e fazendo coisa errada. Lá em Romanos capítulo 9, 15, Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Deus fala que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser e mostrar compaixão a quem Ele quiser. Então, seja fiel ao Senhor. A vida de Jesus era movida por essa paixão. Se queremos viver uma vida de sucesso, devemos também andar e ser movido por esse amor que nos leva a conhecer a Jesus cada vez mais. No livro de Lucas, capítulo 7, 13 e 15, diz o seguinte, falando da compaixão de Jesus. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam e Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus estava naquele momento caminhando. De repente alguém chamou a atenção dele. E ele teve compaixão daquela mulher. E ele foi até aquele caixão. Ele tocou no caixão, que era algo que ele não podia tocar. Era a tradição que ele se contaminaria. Mas mesmo assim ele tocou e aquela pessoa, ele ressuscitou aquele jovem. E ele entregou para sua mãe. Por compaixão. A compaixão é que movia o coração de Deus, que movia o coração de Jesus. Amados, nós vivemos um tempo onde nós lutamos por tantas coisas, e são essas situações que muitas vezes nos levam a desistir dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. No livro de Efésios, capítulo 6, 12, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Então não desista, porque às vezes o que tenta nos parar não são as pessoas. O que tenta nos parar muitas vezes é o inimigo, é nosso próprio pensamento, às vezes que tenta, que o Satanás coloca no seu pensamento que você não é capaz. Ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar fazer com que você desista dos seus sonhos, que você não é capaz. Lutar muitas vezes é uma decisão certa, mesmo que não seja a decisão mais fácil. Pode significar ser gentil quando queremos ser duro. Pode significar escolher o amor quando seria mais fácil ser egoísta.
Às vezes, quando nós falamos novamente falando sobre ofensa, né? Quantas vezes nós queremos revidar? Quantas vezes nós queremos retrucar? Nós queremos dizer assim, eu estou com a razão. Eu não tenho que perdoar. Ele que errou. Mas Jesus nos ensina a caminhar a segunda milha. A caminhar a segunda milha é ir além. Nós temos pregado aqui na igreja sobre a questão dos frutos do Espírito. E Rogério falou sobre a questão da bondade e benignidade. Às vezes nós temos atitude de bondade. Nós aprendemos a agir com bondade porque é benefício para nós. Bondade pode ser apenas um marketing na minha vida. Eu vou fazer bondade porque eu vou receber um troco naquilo ali, eu vou receber uma recompensa por aquilo que eu estou fazendo. Só que a benignidade é algo muito mais além, muito mais profundo, é o ser. Não é o ato, não é simplesmente o ato de fazer. E Deus espera de nós que a nossa essência seja transformada nele, para ter compaixão como ele teve. Miqueias capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente como o teu Deus. Ande humildemente como o teu Deus. Pratique a justiça. O amor por Cristo é alicerce, é a motivação central para todas as ações e escolha na vida de um crente. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas no reino de Deus, na casa do Senhor. Mas nada você vai fazer se você não amar a Deus em primeiro lugar. Nosso primeiro propósito tem que ser buscar a Deus, conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Tanto é que o primeiro mandamento fala assim: ame o Senhor sobre todas as coisas. Que seja de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu sentimento. Se você amar o Senhor, se você buscar o Senhor, de tudo isso você vai conseguir fazer as outras coisas. Não adianta você querer fazer outras coisas, querer um ministério. Eu quero trabalhar no ministério da música, eu quero trabalhar no ministério de ensino. Ame o Senhor primeiro. Ame o Senhor primeiro. Sobre todas as coisas. Por isso lá em Mateus 6,33, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas não serão acrescentadas, mas devemos buscar primeiro o reino de Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado com as atividades. Eu mesmo sou uma pessoa que me cobro muito em relação a isso. Está preocupado com alguma situação, coisas que precisam ser feitas. Nós aprendemos isso com Marta e Maria. Às vezes são necessidades que nós estamos vendo, é necessário fazer aquilo ali. Mas se não fizer, o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Só que o nosso medo, o medo do amanhã, o medo de passar fome, o medo de sentir frio, o medo de acontecer, o medo é que nos paralisa, querido. Por medo, muitas pessoas perderam tudo. Mas pela fé, quando nós lemos lá em Hebreus, os heróis da fé, pela fé, nós vemos o que eles conquistaram, os heróis da fé. Pela fé, eles fizeram isso. Pela fé, fizeram isso. Então, são histórias que nós precisamos aprender, que andar com Cristo está num nível um pouco além. Andar com Cristo é um nível que você precisa andar. Pedro, quando estava naquele barco ali, a multidão, e os pescadores viram Jesus achando que era um fantasma, ele falou assim: manda que eu vá até aí contigo. Ele podia ter ficado no barco, mas ele entrou, ele arriscou, ele andou sobre as águas. Foi o único homem carnal que andou sobre as águas, foi Pedro, porque ele teve fé. E às vezes a gente precisa aprender que para andar com Cristo nós precisamos romper com muitos paradigmas na nossa vida, romper com medo, romper com a falta de fé, romper com orgulho,
Isso tudo tem nos paralisado, isso tudo tem nos deixado para trás. Rogéria fala uma frase que eu acho muito interessante, que ela aprendeu também com alguém, né? Que diz o seguinte: se é importante para Deus, é importante para mim. As pessoas à minha volta devem receber o meu amor como eu tenho recebido de Cristo. Eu preciso ser transformado a cada dia. Eu não consigo avançar, eu não consigo chegar num próximo nível se eu não mudar dentro de mim primeiro. Eu preciso alcançar essa excelência em servir a Deus. Às vezes nós temos caminhado com tanto medo e queremos tantas coisas. Queremos alcançar um emprego diferente, queremos alcançar que a minha célula multiplique, que a minha célula cresça, que a minha igreja seja bonita, que a minha igreja faça aquilo outro. Mas se eu não andar com Cristo, se eu não buscar primeiro a minha excelência em caminhar com Cristo, não buscar ter intimidade com Ele, em oração, em relacionamento, em busca constante, eu não vou mudar. Albert Einstein, segundo alguns falam que essa frase é dele: loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Ele escreveu essa frase. Nós temos vivido dessa maneira. Como eu falei no princípio, eu tinha motivação naquela época de comprar a minha motinha lá no passado. E eu sabia que eu não poderia comprar aquela moto fazendo o mesmo que eu fazia. Trabalhando no meu trabalho de segunda a sexta, recebendo o mesmo salário, para chegar e comprar a minha moto. Eu tinha que fazer algo mais. Tem muitas pessoas que talvez venham à igreja, tenham orado para alcançar algo, e não tenham alcançado, porque você está fazendo as mesmas coisas. De repente, o que eu estou fazendo me fez chegar até aqui. Eu preciso ir além. Eu preciso ir além. Eu preciso fazer mais. É possível que eu consiga fazer mais. Qual o esforço? Qual a sua motivação? Qual a visão daquilo que você quer estar direcionado com o propósito de Deus? Se nós queremos algo diferente, faça diferente. Não fique vivendo uma vida medíocre. Vida medíocre, como diz o pessoal, é viver na média, né? Viver na média, você nunca vai chegar a lugar algum. Você tem que fazer algo com excelência, você tem que fazer algo melhor. Deus espera de nós que nós sejamos melhores. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam subindo ao templo, está lá em Atos 3, e eles colocaram ali um aleijado, eles colocavam todos os dias naquela porta. E aquele aleijado chegou para eles: tem misericórdia de mim, me dê uma esmola. Aquele aleijado estava indo ele todos os dias para pedir esmola. Amados, muitas vezes nós temos vivido dessa maneira, uma forma medíocre. Deus quer te dar algo maior, mas você está pedindo esmola. Deus tem algo muito maior para você, e você está pedindo apenas uma coisa tão pequena. Ou você não está almejando uma coisa maior porque você não se acha capaz. Você não se acha eficiente para fazer aquilo ali. E o apóstolo Pedro olha para aqueles homens e fala assim: eu não tenho ouro nem prata. Mas antes ele fala assim: olha para mim. Olha para mim. Às vezes Deus tem falado isso para nós. Olha para mim. Olha para mim. Para onde você tem olhado? Para onde você tem desviado o seu olhar? Para onde tem ido o foco da sua vida? Se nós não estamos olhando para Cristo, dificilmente nós vamos receber o milagre dele. Todos conhecem a história da serpente no deserto, quando o povo estava sofrendo, eles eram picados por serpente. Está lá em Gênesis. E o povo morria ao ser picado por aquela serpente.
Então Deus pede que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque no alto. E toda vez que o povo fosse picado, olhasse para aquela serpente. Não que a serpente pudesse curar dele, mas que quando eles olhassem para o alto, eles iam lembrar de Deus. E eles eram curados. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Nós precisamos aprender a olhar para Cristo. Olhar para Cristo tem que ser a nossa maior visão, nossa motivação de seguir a nossa vida cristã. Eu não consigo caminhar com Cristo sem olhar para Ele. Como eu falei, eu achei interessante, tremendo esse texto de Filipenses 3, quando o apóstolo Paulo ele fala, eu preciso te conhecer mais e mais. Eu preciso te conhecer. Às vezes, a gente, pouco tempo de crente, a gente já acha que conhece tudo de Deus. A gente já acha que já conhece a Cristo. E às vezes nós vivemos uma vida que é tão pequena, tão fraca, nós não somos felizes. A Bíblia fala que nós devemos ter e viver do melhor dessa terra. Não apenas sobreviver, não apenas ter um arroz e feijão na nossa mesa, mas ter o melhor. Mas acima de tudo, ter alegria no nosso coração de poder olhar para a eternidade e saber que Deus nos espera, porque isso que o apóstolo Paulo fala no final, dele poder conhecer sobre a morte e ressurreição de Jesus, para saber para onde ele poderia ir também. Que seria possível. Se você conhece a Cristo, conhece a história dele, que ele veio, viveu, morreu pela sua vida e ressuscitou a partir da vida, você vai olhar para ele e falar assim, poxa, eu estou lá também com ele. Mas você precisa conhecer a Cristo. Você precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Mas faça diferente. Não deixe que as coisas pequenas façam você desanimar. Porque eu falo pequena porque realmente são pequenas. Porque as coisas grandes é que nos motivam de verdade. As coisas grandes é que nos faz, é que nos desafia a fazer mais. Quando você quer algo grande, você vira madrugada orando. Você vira madrugada jejuando. Você vira semanas sem sair, sem fazer nada, em busca daquilo que você quer. Mas faça isso pelo reino. Faça isso pelas almas perdidas. Faça isso pela sua salvação. Talvez se você não tenha um chamado para fazer pelos outros, faça por você mesmo. Seja um crente melhor. Seja um crente que Cristo possa olhar para você e falar, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Seja esse crente. Deus não, Ele quer que você faça além. Mas se você for aquele cara que Ele vai olhar para você, esse é o cara. Esse é o cara. Esse é meu filho que eu amo. Você tem sido aprovado diante do Senhor? Qual o seu nível de aprovação quando Cristo está olhando para você? Eu sei que nós não somos merecedores, nós vivemos pela misericórdia e graça dEle. Mas quando nós olhamos para Ele, assim como aquele mendigo, quando o apóstolo Pedro falou, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ser curado. Ser curado. Jesus está falando para você nessa hora, olha para mim. Olha para mim. Ser curado. Ser curado de todos os seus medos, de toda a sua angústia, de toda a sua falta de fé, de tudo aquilo que te arrasta para trás, talvez de negócios que você não conseguiu concluir, de sonhos que você parou pelo meio. Ser curado. Deixa Deus, entrega no altar do Senhor. O melhor lugar de entregar nossas dores é no altar. Não adianta a gente querer carregar dores para a nossa vida. Eu lembro de uma vez uma irmã, não está na nossa igreja mais, e ela recebeu um benefício do governo por conta de uma
doença que ela tinha, e ela tomava muitos remédios por conta daquilo ali. E ela chegou um dia e falou assim, graças a Deus, por causa dessa minha doença, né, que eu recebo esse benefício do governo. Eu falei, até que nível nós chegamos de interesse para poder achar, dar graças a Deus por uma doença que você tem para receber um benefício. Às vezes nós vivemos assim. Por conta de um benefício, nós abrimos mão do melhor. Abrimos mão de viver uma vida em paz com Deus. Às vezes por causa de um ódio, por causa de uma raiva, por causa de uma angústia, nós não vivemos o melhor de Deus na casa dele. Tenha compaixão. Viva olhando para a eternidade. Não deixe que nada disso. É o que eu falei, nós temos pregado sobre isso nesse dia na nossa igreja. Sobre ofensa, sobre perdão, sobre o fruto do Espírito. Tudo isso está relacionado à sua vida, aquilo que você pode realmente desfrutar do melhor. Não troque, não negocie a sua felicidade, não negocie a sua paz por coisa alguma. Abra mão de tudo. Davi, ele falou, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Um dia. Então faça valer a pena. Faça valer a pena a morte e o sacrifício de Jesus na sua vida. Ele morreu para que você fosse diferente. Não que você fosse o mesmo. Você não é mais escravo. Você não é mais aquela pessoa que está desgarrada. Mas Ele veio para te acolher. Para o aprisco dEle. Para colocar no rebanho dEle. Você faz parte do rebanho de Cristo. Você faz parte de um grupo celestial. De um grupo especial. Que Ele te chamou. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Quando estivesse tocando aqui, você refletisse e perguntasse para Deus: o que eu tenho que lançar diante do teu altar, Senhor? Qual o medo? Qual as minhas dores? Qual a minha enfermidade na alma que eu tenho carregado, que eu preciso despejar? Qual a angústia que tem me torturado, que eu tenho negociado muitas vezes com pessoas, que eu tenho negociado comigo mesmo? Isso não tem me dado felicidade plena. Reflita nisso agora, enquanto está cantando. Você possa fazer isso nesta noite e falar para Deus que você precisa de mudança, que você precisa de um novo destino para a sua vida, que você precisa trocar a rota. Eu vi um pregador pregando tempo atrás falando sobre, às vezes a gente erra, muitas vezes a gente sai da nossa rota. E Cristo é como o GPS. Ele vai ajustar novamente a sua rota. Você precisa entregar o seu destino na mão dele, porque Ele sabe o caminho certo. Ele sabe qual a rota que você deve seguir para chegar lá, na eternidade. Não tem outro caminho, não tem outro destino. Só existe um caminho, só existe um destino: Jesus e a eternidade dos céus.